Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Desta vez vamos analisar a terceira partida do Campeonato Brasileiro 2023. O grande mestre Sup joga de brancas contra Iago Laboisiere. Eu acredito que pronunciei corretamente, né? Eu acho. Mas, de qualquer forma, fica aí o meu elogio para o Iago. Não é o grande mestre Iago Santiago, é outro Iago, mas ele jogou muito bem nesta partida. É uma partida onde os dois jogadores dão aula de conceitos básicos de xadrez. Porém, chega em um determinado momento da partida que o grande mestre Sup se aproveita das debilidades e ele escolhe uma estratégia diferente nessa partida. Se vocês assistiram o vídeo da primeira e da segunda rodada, que eu expliquei para vocês, o grande mestre Sup joga muito bem com os dois bispos e dá uma aula de posicionamento com os bispos. Nessa terceira, ele usa outra estratégia. Ele usa a estratégia da troca dos bispos para movimentar o cavalo, aproveitando debilidades da estrutura de peões das pretas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Além disso, o grande mestre Sup ganha, derrota mais uma vez a defesa siciliana com um lance brilhante. E eu gostaria de saber se vocês vão conseguir enxergar esse lance. Bom, vamos começar. Então, o grande mestre jogou de brancas, E4, o Iago jogou de preta, siciliana, C5. Vamos para teoria, né? Então, abertura normal, cavalo F3, peão lá em D6, e o grande mestre Sup joga logo o D4, né? Vamos partir logo para a quebra desse centro, vamos atacar logo esse centro. As pretas decidem a captura do peão, né? Vamos trocar os peões. Cavalo captura peão em D4, e aí continuamos o desenvolvimento, continuamos na teoria. As pretas jogam o cavalo em F6, atacando o peão. As brancas defendem peão, jogando o cavalo em C3. As pretas jogam com o outro cavalo em C6, se desenvolvendo corretamente. E é nesse momento que o grande mestre Sup surpreende com o lance H3. E aí você pergunta, vamos analisar, por que este lance? Vou explicar para vocês. Está no livro. Quem gosta de decorar a abertura sabe que este lance H3 é uma das variantes contra a siciliana. Mas por qual objetivo? Se, por acaso, as pretas jogassem bispo em E3, o cavalo poderia vir, o cavalo preto, para casa G4, ameaçando em si, ameaçando o bispo. Então, para evitar esse tipo de situação, o grande mestre decide jogar primeiro o H3. Agora sim, esta casa em G4 está protegida. Bom, vamos lá. Após o H3, as pretas decidem jogar G6. A ideia aqui é o fianqueto. Vou colocar o bispo lá em G7, depois rocar. É uma ideia padrão da siciliana. Fica bem parecido com a dragão, mas não se preocupem com esses nomes, ok? Se preocupem apenas em entender cada movimento. Então, após o G6, o grande mestre Sup decide fazer um ataque com o bispo. Lembra que eu falei para vocês, né? Fazer o ataque com o bispo em E3. Agora não tem mais o perigo do cavalo. E esse bispo está bem posicionado. Porque aqui
ele está dominando essas duas diagonais. Continuando, como eu falei para vocês, o objetivo das pretas é o fianqueto. E após o fianqueto, eu pergunto a vocês, o que vocês fariam de brancas, né? Estão vendo que as pretas vão rocar. E com isso, o desenvolvimento das peças vai terminar. Aí eu pergunto, o que fazer? Porque as brancas ainda não podem rocar. Eu tenho aqui a dama de um lado que atrapalha e o bispo do outro lado que atrapalha. É necessário fazer alguma coisa. Portanto, vamos jogar com iniciativa. O grande mestre Sup usou o bispo para o ataque. Então vamos lá. Bispo em B5, atacando o cavalo. E aqui nós temos um ataque com duas peças. O cavalo está cravado, né? Não pode sair por causa do rei. É necessário defender este cavalo. E ao mesmo tempo que houve o ataque, o grande mestre Sup resolveu o problema do roque. Bom, as pretas defendem com o bispo. E aí vem a dúvida. E agora, o que fazer? Normalmente vocês de branca iam escolher rocar. Eu também. Eu também rocaria. Mas o grande mestre nos ensina que é melhor melhorar a posição das peças. E esse bispo agora, este bispo aqui, esse bispo branco em B5, já não tem mais aquele poder, aquela finalidade de antes. Uma vez que a diagonal está toda defendida, então eu vou voltar com o bispo para uma casa onde ele vai ter um poder maior. E é o que acontece. O bispo em D3 ele é mais forte. Tá? Ele aqui, ele defende, né, o peão, ao mesmo tempo que ele está de olho lá na diagonal e nesta outra diagonal. Da mesma forma que o bispo preto. Tá? Mas não vamos nos esquecer daquilo que eu disse antes. Vai chegar um momento que o grande mestre vai usar a estratégia da troca dos bispos. Aqui, as pretas fazem já o esperado. O que é o esperado? As pretas vão simplificar o jogo, porque é necessário simplificar para depois rocar. Tudo bem. Cavalo versus cavalo em D4, bispo versus D4 e roque. Pronto. Eu de pretas eu não simplificaria, mas as pretas usam essa estratégia. Melhorar sua posição, né, a posição das suas peças, simplificando. Tudo bem. Segue o jogo. Então, após o roque das pretas, temos o roque das brancas. E as pretas decidem avançar o peão de A, né, para A5, causando uma ameaça. Né? Vamos atacar do lado da dama, já que o lado do rei está defendido, protegido. Muito bem. Mas observem aqui as brancas. Conceitos básicos. O que vocês fariam? Então, aqui o ideal é que essas torres estejam conectadas. Então, precisamos tirar a dama. Vamos tirar a dama para que casa? Né? Então, o grande mestre nos ensina que a melhor casa para a dama é a casa onde ele fica conectado ao bispo. E aí teremos uma força nessa diagonal branca aqui. Dama, bispo e cavalo. Olha, dama, bispo e cavalo. 3 peças dominando esta diagonal, dominando aqui a casa B5. Bom, desenvolvimento branco ok. Agora o jogo vai começar. Não tem mais o que se desenvolver. Agora é aproveitar os erros do adversário. As pretas jogam bispo em C6, atacando o peão. Pronto, o que fazer? O grande mestre Sup decide forçar uma troca. Vamos trocar aqui os bispos.
Mas antes ele joga com a torre, obviamente. É, essa torre, você pergunta, por que essa torre, né? Por que jogar com ela, né? Vamos lá. Aqui eu tenho que jogar com qual torre? Vamos lá, é a torre em F ou a torre em A? Bom, a torre em F já está defendendo aqui a coluna F e ao mesmo tempo no futuro é possível avançar o peão. Então essa torre vai ser muito útil. Neste caso, a torre em A não está jogando. Vamos lá, vamos jogar com ela. Mas eu vou jogar com a torre para qual caso? O ideal é que essa torre venha para uma coluna aberta, que é a coluna D. E o legal também, a coluna D está aberta e a coluna D tem a dama preta. Olha os conceitos. Vamos lá, vamos colocar a torre nessa coluna e aproveitar as debilidades. É possível, no futuro, fazer um tático, né? Quem sabe? Vamos ver aqui. Aí você pergunta, e aquela ideia da troca de bispo? Calma, que eu tô, que eu tô acelerado. Vamos lá. Então, primeiro o cavalo, aliás, a torre, para a casa D1, né, atacando a dama lá, né, a coluna aberta, e as pretas fazem esse movimento com o cavalo, que é um movimento estranho, eu não faria, ok? As pretas estão propondo a troca de bispo. Agora sim, é aqui que o grande mestre Sub percebe que ele vai usar essa estratégia da troca dos bispos. Se você está de brancas, aceite essa troca contra o fianqueto lá das pretas. Esse bispo preto ele é muito forte. Então o certo é manter ele. Não troque. Segure ele até o final. A partir do momento que você troca, vai abrir uma debilidade na sua defesa preta. Vamos lá. O grande mestre Sup aceita a troca. Bispo versus bispo, depois rei versus bispo em G7. E aí nós temos que jogar com a mesma estratégia, né? Trocar os bispos, é o que ele faz. E aqui o bispo preto dele não tem saída. Em vez de ele trocar, ele prefere jogar com a dama. As pretas jogam com a dama para B6, porém a estratégia das brancas é a troca. E as pretas capturam com o peão. Então, bispo versus bispo em C6 e depois peão em C6. Para um pouco. Vamos lá, respira, analisa aqui a posição. Sempre assim, para, respira, analisa a posição. Olha para a dama. A dama está agora ameaçando a captura lá do peão em B2. O que fazer? Vamos defender. A melhor forma de defender aqui é o movimento do peão, tá? Nunca façam a defesa com a torre, porque aqui você já mexeu com a torre, você ia perder tempo. Então é um erro, não faça isso. Mexa com o peão. É o que o grande mestre faz. A partir daí, as pretas jogam um cavalo, e a ideia do cavalo, observe, eu vou atacar o peão em E4. Aí você analisa, mas o peão em E4 está defendido com duas peças. Então por que o cavalo está aí, em C5? Analisa, o cavalo também domina aquela casa lá, ó, A4. Então se a gente avançar o peão preto vai causar uma ruptura em A4. Não é legal, tá? Se causar uma ruptura aqui, vai haver umas trocas e os peões brancos vão ficar desconectados. Então o ideal aqui é manter a estrutura de peões. Para manter a estrutura, eu vou pegar aqui o peão de A e avançar para A4. Que é o que o grande mestre faz. Então, essa estrutura aqui de peões conectados, ela é super importante. Já eu tenho um peão ilhado, né? Eu tenho uma ilha aqui nas pretas e esse peão
no futuro vira um alvo. Mas antes de chegar nisso, vai haver uma debilidade, né? Uma imprecisão das pretas, e o grande mestre vai aproveitar. Bom, voltando à situação, as pretas jogam com a dama para a casa B4, e o objetivo é atacar o cavalo em C3. Então aqui a gente só precisa defender, né? É só defender com a dama. É o que o grande mestre faz. E depois as pretas voltam com o cavalo para casa E6. Né? E aqui, o que fazer? Como melhorar o ataque? Bom, o grande mestre nos ensina a aproveitar todas as peças que estão no tabuleiro. E a torre, ela precisa jogar. Né? Então uma ideia aqui é melhorar a posição da torre, melhorar ainda mais. Né? Vamos colocar essa torre no ataque. Mas qual torre? A torre que está na coluna aberta. Então, essa torre, ela tem a função de defender de um lado, atacar na coluna e atacar na linha do outro lado. Vai chegar um momento que essa dama vai ter que sair. Ela vai sair para alguma casa aqui atrás. Vamos descobrir. Bom, aí as pretas jogam dama em C5 para trocar. E aqui é um ponto para vocês refletirem. Vale a pena? Vale a pena trocar as damas? Se você decidir trocar as damas, qual é a peça que vai capturar a dama? É o cavalo. E o cavalo vai ficar bem posicionado. Portanto, não é legal trocar as damas agora. Vamos melhorar aqui a posição dessa dama. Vou colocar essa dama em qual casa? Você tem que ter uma estratégia. Não pode mexer com uma peça para qualquer lugar. Né? Então, o que o grande mestre nos ensina é que a gente precisa reforçar o poder, né? Melhorar ainda mais a posição da peça para um ataque. Então, eu vou aumentar o poder aqui da torre, colocando ela na mesma coluna da torre. Pronto. Isso é uma ameaça, tá? Isso aqui é muito importante. A força aqui é gigante. Qualquer erro, as brancas vão dominar aqui essa coluna, capturando as peças. O que é que as pretas fazem? As pretas, por sua vez, movimentam a torre de A. Bem, eu concordo que tem que movimentar com a torre de A. Eu só não gostei dessa casa. Para que jogar aqui? Observe que eu tenho peão, cavalo na frente. Só se ele está com uma ideia de avançar peão, né? Tirar o cavalo e avançar o peão e fazer uma ruptura. Mas é muito lento. Não seria mais prático jogar aqui a torre em D8? Porque está na coluna da dama? É um pensamento, é uma reflexão. Mas vamos continuar. Após esse lance, as brancas jogam rei em H1. E aí você pergunta, por quê? Por que mexer com o rei? Que lance é esse? Olha, gente, é fácil de entender. Aonde está a dama preta? Na casa C5. E ela domina a diagonal que estava o rei. A partir do momento que a gente tira o rei, a ideia agora das brancas é movimentar o peão de F para F4. Fácil assim. Usem essa estratégia no futuro, quando vocês chegarem numa posição semelhante. Vamos continuar. Então, após o rei H1, as pretas movimentam o peão lá em G5. E aí você olha assim, com aquele olhar regalado. Nossa, a defesa das pretas estão debilitadas com esse avanço. E uma ideia aqui agora é atacar deste lado, né? Agora, por que esse avanço? Eu até entendo. Esse avanço aqui do peão é para evitar exatamente que as brancas joguem o F4. Tudo bem.
Só que aí criou debilidades nessas duas casas aqui, ó, em F5 e em H5. Quem é que pode chegar aí para atacar? Olha o movimento. O cavalo vem para cá, o cavalo vem para cá, e o cavalo tem essa possibilidade. Olha só que interessante. Quem viu isso foi o grande mestre Sup. Vamos ver. Então, ele já começa o movimento com o cavalo para E2. As pretas fazem esse movimento com o peão de F, que eu acho já um desespero. Agora pronto, agora não tem mais defesa. Vamos abrir, e é o que o grande mestre faz, ele troca mesmo os peões. Lá vem a torre preta, lá, a torre para casa F5. E agora o que fazer? Olha como tá fácil. Ué, é a ideia do cavalo. O cavalo vai atacar essa torre. Então, o cavalo em G3 ataca exatamente a torre e também ameaça entrar lá em H5 dando cheque. O que é que as pretas fazem? As pretas vão tentar trocar a peça, né? Vão trocar as torres. Mas aí já está tarde. Vamos ganhar um tempo. Vamos lá. Cavalo em H5 cheque. E se o rei sobe, que é o caso, observem que nós temos algumas escolhas aqui. Né? Jogar o peão, este peão, para defender, é um erro. Não façam isso, porque debilita a defesa. Trocar esta torre, trocar tudo, depois ter que mexer com a dama, vai empatar. Então, peraí, qual é o melhor lance? O melhor lance é, gente, qual é a peça que não está jogando? Esta torre. Vamos jogar com ela. E o grande mestre Sup aproveita a debilidade do cavalo, que não tem defesa. Então, é um ataque por um ataque. Já que o rei está atacando o cavalo, as brancas usam a torre para atacar o outro cavalo. E aí? Esse é o momento chave. O que fazer? As pretas decidem colocar a torre na frente da torre, defendendo, né? Então aqui existe a defesa, muito bem. Mas o que vocês fariam? Bom, eu fico pensando assim, se houver a troca de torres, existe a opção de dama versus torre. Só que se isso acontecer, eu coloco esta torre aqui, ó o tático, em E3, para ameaçar o cavalinho. Bom, e existe a opção do peão capturando torre. E aí teríamos o quê? Peões dobrados. E depois ilhas. Eita, que estrutura ruim. Vamos aproveitar. Vamos fazer a troca. O grande mestre troca torre com torre. Lá em E5. E ele decide então jogar o peão. Né? As pretas decidem capturar com o peão. Em E5. E aí, gente... E agora? E agora que o cavalo continua sem defesa. E este cavalo também continua sem defesa. Essa torre também está sem defesa. O que fazer? Bom, vamos defender. Eu volto com o cavalo, senão eu vou perdê-lo. E agora o perigo é esse aqui, ó. Este cavalo agora ameaça a casa E4, ameaçando dama e ameaçando o peão lá em G5. Olha que massa. Show, né? Esse movimento de cavalo. As pretas, portanto, tiram a torre e ameaçam exatamente a captura do peão em F. Mas eu não tinha dito que esse cavalo, né, tem a opção lá de E4. Esse cavalo também vai defender o peão. O que é que as brancas fazem? Pensa um pouco e tchá.
O cavalo aqui é muito forte, que o cavalo ameaça a dama, o cavalo ataca lá o peão de G e o cavalo também defende o peão de F. Olha que cavalo monstro, virou um dragão, como eu tinha dito. O que é que as pretas vão fazer? Tira a dama. E essa dama ficou sem funcionalidade. Né? Como eu tinha dito antes, olha as debilidades. Ilha, ilha, olha, tudo ilha. Cavalo sem defesa. E essa dama ficou sem função. A única função dela é esse ataque. Vamos aproveitar essa debilidade? O que fazer então? Então, aqui nós temos várias opções de movimento, né? E as brancas decidem atacar. Né? Vamos atacar aqui. Pá! Torre ataca uma debilidade, como eu já tinha mostrado a vocês. E agora o que fazer? Né? As pretas, portanto, vão defender. E essa jogada das pretas é uma jogada interessante, porque, tipo assim, força uma troca, não é? Observem que a torre também está ameaçando dama. E essa torre ameaça a dama. Se houver uma troca, a dama preta vai conseguir voltar, né, para casa D8, vai conseguir trocar com as damas também, quer dizer... Bom, as brancas mesmo assim teriam uma vantagem posicional, porque o rei é só se movimentar. Aqui na posição é só o rei vir. E o rei iria capturar esses peões, tá? Que estão ilhados. Mas o que foi que o mestre Sup fez? Não, ele decidiu não trocar. O que fazer aqui? Dama em D3. E esse lance, eu vou exclamar um. Ainda não é o lance brilhante. Mas eu exclamo. Por quê? Bom, aqui ele coloca na diagonal do rei. Então ele já ameaça um tático. Se houver a troca de torre, torre por torre, tudo bem. A dama captura a torre, ameaça peão, ameaça cavalo. O jogo tá bom, muito bom para as brancas. Então ele só melhorou a posição da dama dele, ameaçando um tático. Exclama. Vamos lá, o que as pretas fazem? As pretas jogam um cavalo em F4, ameaçando dama. E aí, me parece que é um bom lance. Né? Vamos lá, vamos entender o que é que acontece. O que é que faz aqui? O cavalo está ameaçando dama. O que fazer? Bom, vamos aprender com o grande mestre Sup. Ele tira a dama, mas continua na coluna, porque vai haver a troca, né? Continua na coluna, porque vai haver a troca. E mesmo assim aqui, ele está de olho nesta diagonal. Agora, atenção. Olha o erro das pretas. As pretas voltam. E aqui é o momento. Qual é o lance brilhante? Lance brilhante das brancas. Dama em G4. Aqui eu exclamo duas. Rapaz! Ele deu a torre. Mas analisem a posição. Ele não deu a torre de graça. Se ele capturar a torre branca, a dama vai lá, captura o cavalo com cheque e depois captura a torre dele. Ok, não foi de graça. E eu acho que aqui o Iago estava com pouco tempo no relógio e não pensou direito. Ele só viu que o cavalo está defendendo o peão, então tá tudo certo, né? Ele praticamente esqueceu
E esse lance ele define a partida. Porque mesmo que o rei vá se movimentar, aqui pode haver a troca de peças. Mesmo que o rei defenda o cavalo, vai haver a troca de peças. Não tem como fugir. E a posição das brancas vai ser muito melhor. Mas o que foi que aconteceu então? Né? Liga aí. As pretas capturaram e acabou. Após a captura, acabou. Acabou por quê? Como eu falei, né? A dama foi lá, capturou o cavalo, dando cheque, e depois que, sei lá, sai o rei, a dama captura a torre. Pronto, é isso. Aprendemos bastante nessa partida, espero que vocês tenham gostado. Foi uma partida complicada, os dois jogadores jogaram muito bem, o Iago e o grande mestre Sup, até o momento que houve essa fraqueza dos peões, né? As trocas dos bispos e o lance perfeito, né? Esse lance brilhante do grande mestre Sup. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.